Fala, nação! Seja bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Isso vale o mundo para nós. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Timão: contratações, saída de jogadores e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. Antônio Oliveira, confirmado, inscrito, regularizado, vai fazer a sua estreia no domingo diante da Portuguesa. Vamos falar do time, das novidades e de mais detalhes do dia alvinegro, que teve muita coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. A principal notícia é que o anúncio, a regularização do Antônio Oliveira foi do jeito mais Corinthians que poderia ser. O Antônio Oliveira, ele foi regularizado no BID e liberado para fazer a sua estreia. Vocês não vão acreditar. Faltando 4 segundos para fechar o bid. O print não mente. Faltavam 4 segundos para o fechamento, inclusive da semana, né? Porque estamos numa sexta-feira. Ou estávamos, né? Então, depois disso, já não teria mais tempo hábil, dia útil, para que ele fosse regularizado para estrear no domingo diante da Portuguesa. Tinha que ser nesta sexta-feira até às 19 horas. Faltavam 4 segundos quando o Antônio Oliveira foi regularizado no bid e liberado para estrear pelo Corinthians. Cara, a vida do corintiano não é fácil. A vida de quem cobre o Corinthians também não é nem um pouco fácil. Por que demorou tanto? E até não demorou, né? Por que foi na trave, no limite? Poderia não acontecer, na verdade, a gente que acompanha o Corinthians já estava até contando que o Antônio não estivesse na beira do gramado, não comandasse o time no próximo domingo, na Neoquímica Arena, diante da Portuguesa, que ele estivesse nos camarotes, nas tribunas, e um dos seus auxiliares, será? Porque também o Corinthians viveu um drama nesta sexta-feira. Não fosse o Antônio Oliveira, eu não sei o que o Corinthians iria fazer. Por quê? Thiago Kozlowski, o auxiliar técnico da comissão permanente, trazido pelo Mano Menezes, ex-técnico do Coritiba, que comandou o time diante do Santos no Clássico, na Vila Belmiro, depois da demissão do Mano Menezes, simplesmente, depois de um mês de trabalho, foi demitido. No começo da manhã da sexta. Foi comunicado que não faria mais parte da comissão técnica e foi liberado. Ou seja, o Thiago Kozlowski, que depois da demissão do Mano, estava trabalhando e treinando o time para esses jogos, enquanto o Antônio Oliveira não estivesse à disposição, simplesmente foi dispensado. E aí, eu imagino, assim, o Kozlowski, com todo respeito ao profissional, ele teve algumas dificuldades, também assim, né, pegou na mão um Boeing para pilotar, né, que é o Corinthians, com toda a pressão existente, aí disputa um clássico com o Santos e um treinador lá vitorioso, experiente já, que é o Fábio Carille, que conhece muito bem o Corinthians, aí perde o jogo da forma como perdeu, o Corinthians melhorou no segundo tempo, mas muito pouco, aí emenda mais uma derrota, aí vem para a entrevista e diz que perder clássico é normal. Eu entendi o contexto dele, né? A normal é perder para o Novo Horizontino em casa, é perder para o Ituano. Tá bem, mas também não é normal perder clássico, né? Clássico, irmão, é guerra. Não dá, você não pode minimizar isso. E isso não deve ter caído muito bem. Além do que, ele deu entrevista aí na ESPN, dizendo que provavelmente, quando o Antônio Oliveira foi anunciado e trazendo com ele vários auxiliares, imaginamos, né, que ele tenha definido com quem ele quer trabalhar. E aí, como o Thiago foi um cara trazido pelo Mano e não foi demitido junto porque ele fazia parte da comissão permanente, acabou sendo demitido na manhã dessa sexta-feira, até porque acho que internamente a avaliação não foi tão positiva assim nessa semana que ele teve de treinos e no jogo diante do Santos. Tá bom, mas e aí, Chico? E aí quem é que comandaria o jogo contra a Portuguesa? Bom, tem o Danilo, técnico do Sub-20, que inclusive comandou o time contra o Palmeiras no ano passado, derrota, né? Mas depois, entre o Cuca e o Luxemburgo, o Danilo está de férias. O Danilo treinou o time da Copinha e está de férias. Bom, aí teria que ser um profissional do Sub-17, um profissional do... sei lá. O Corinthians teria que inventar alguém. Ou teria que ser um auxiliar do Antônio. Isso se o regulamento permitisse. Confesso para vocês que eu não tenho certeza sobre isso. Porque assim, para o Antônio estar liberado, o Corinthians tinha que fazer todos os trâmites possíveis. E para fazer todos os trâmites para o Antônio estar no BID, não me parece, justificado você não conseguir regularizar o treinador, mas o auxiliar dele poder treinar o time. Eu sei que auxiliares não vão para o BID, né? Mas, sei lá, eu acho que seria uma brecha na lei. Eu não sei se a federação permitiria isso. Seria um pepino danado. O fato é que o Antônio entrou no BID. Mas para isso acontecer, vamos na cronologia. O Kozlowski foi demitido de manhã e o Corinthians precisava acertar a rescisão do Mano Menezes. Precisava acertar a rescisão do Mano Menezes e a rescisão ser publicada no BID.
da CBF para que a Federação Paulista entendesse que realmente houve um acordo e um pagamento da rescisão do ex-profissional, do antigo profissional, para que um novo fosse registrado. A federação exige isso. Até acho bacana que seja assim. Só que o tempo corre. Então o Corinthians precisava se acertar com o Mano ainda no dia de hoje, para pagar a multa ao Cuiabá. Então, cara, eu só imagino o diretor financeiro do Corinthians pegando o dia de hoje falando assim: e aí, rapaziada, vocês querem que eu faça o quê primeiro? Porque eu preciso demitir um cara aqui, né? E aí tem rescisão, bom, empurra lá pra frente, tem que pagar jogador aqui, tem que pagar empresário, tem que pagar não sei o quê. Não, prioridade, vamos resolver a questão do Antônio Oliveira. Para resolver a questão do Antônio Oliveira, tem que resolver a multa do Mano Menezes. E aí se descobriu o valor da multa do Mano Menezes: 11 milhões e 800 mil reais. Quase 12 milhões de reais. Parabéns, Duílio. Não saiu do seu bolso, né? Deixa pro clube, deixa pra próxima gestão. Mais 2 anos de contrato. Se os caras não gostarem, o problema é deles. Não, né? O problema é do clube. O problema é do clube. E aí, os caras tinham que acertar esse valor com o Mano. À vista, o Mano queria, evidentemente. Qualquer pessoa, né? Você ganha uma mega sena aí de 12 milhões de reais, vai tranquilo pra sua casa. Mas o Mano aceitou uma boa parte à vista e o restante com garantias bancárias, que é aquela vinculação a um banco que, se o Corinthians não pagar, o banco paga. E aí o Mano estaria seguro. O Corinthians se acertou com o Mano. Se acertou com o Mano, publicou no BID, rescindiu, liberou documentações enviadas, o Mano assinou lá: tá bom, eu aceito isso aqui, o Corinthians ok, nós liberamos você, pum, esse passo foi dado. O Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, já tinha dado uma declaração ontem, achando falta de respeito do Corinthians, que o Augusto Melo não falou com ele, falou direto com o Antônio Oliveira, que depois só comunicou o Cuiabá, dizendo que estava negociando com o Antônio, mas já estava, na verdade, contratando, e que tinha uma multa e que a multa não tinha sido paga, e sem multa eles não liberavam o cara. Só que, como eu estou falando para vocês, para pagar a multa do Antônio, precisava pagar a multa do Mano, primeiro, para rescindir com o Mano, porque não adiantava. Não adiantava o Corinthians pagar a multa para o Cuiabá. Pronto, conseguimos o Antônio Oliveira, vamos registrar o Antônio. A federação não ia permitir se não tivesse a rescisão com o Mano. Bom, então paga primeiro o Mano e aí depois paga o Cuiabá. A multa do Cuiabá, em termos futebolísticos, era irrisória: 1 milhão e 40 mil reais. O Corinthians pagou ao longo do dia, o presidente confirmou, faltava então só enviar a documentação para inscrevê-lo no Campeonato Paulista. Ele apareceu no BID. E aí você faz uma pré-inscrição. Você já faz uma pré-inscrição aguardando apenas a publicação no site da CBF do BID do Antônio Oliveira. E faltando 4 segundos, lá estava a fotinho dele. Não é para os fracos, não. Com isso, o Antônio Oliveira foi liberado para estrear no domingo diante da Portuguesa. Ele comandou o treino nessa sexta-feira e já fez a sua primeira atividade, já montou a sua primeira escalação. Assim, pelas informações, ele vai dar uma mantida naquilo que vinha sendo feito e daqui a pouco a gente vai ver algumas mudanças, né? Até porque tem gente nova chegando, enfim. Mas a ideia é que ele escalhe o Cássio no gol, o Fagner na direita, o Hugo na esquerda, já vou falar sobre a lateral esquerda, o Félix Torres e o Caetano na defesa, meio de campo com o Ranielli, que ele conhece bem, estava no Cuiabá até poucos dias, né? O Ranielli não está mais em Cuiabá, e nem o Antônio Oliveira, viu só, Mano Menezes? Michael Igarro com Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto. A tendência é que seja esse time porque o Romero está suspenso pelo terceiro cartão. Então, a tendência é que ele faça um ataque com Wesley, Pedro e Yuri. Meio de campo com Ranielli, Maicon e Garro. Mas ele tem Rojas, ele tem Fausto Vera, não sei. Na lateral esquerda tem muita gente criticando o Hugo. E o Diego Palacios, a gente não sabe quando volta. Questão de, 6 semanas talvez, na recuperação, que ele teve que fazer uma intervenção cirúrgica, inclusive, além da lesão muscular. Então, o Matheus Bidu, aquele que quase foi pro Vitória, quase foi pro Juventude, que os caras não queriam mais. De repente, eles pensaram assim: vamos esperar um novo técnico chegar, vamos ver se ele vai ser utilizado. Com o Mano Menezes, ele chegou a ser usado de atacante nos jogos treinos da pré-temporada. O Matheus Bidu pode reconquistar uma vaga, uma posição, mas isso ainda vai ser tratado ali na frente, porque ele sequer foi inscrito no Paulista. Por enquanto, é o Hugo, o lateral esquerdo, e o Vitor, né, menino da Copinha, menino da base, também está sendo relacionado aos pouquinhos. Vamos lá, vamos seguir na cronologia. Ele comandou o treino, o time deve ser esse. E aí, o Fabinho Soldado, o novo diretor executivo de futebol, vai ser finalmente apresentado à fiel torcida neste sábado.
Provavelmente você está vendo esse vídeo, ele até já foi. Depois eu faço um vídeo aqui sobre isso, mas só para confirmar, então, ou ele vai ser, ou ele foi, para quem, dependendo do horário que está vendo esse vídeo, o Fabinho Soldado, 9 da manhã deste sábado, apresentado, finalmente dando uma entrevista coletiva. Agora que o Corinthians tem o técnico que queria, não era o Mano Menezes, agora que a nova gestão vai começar com um técnico da sua escolha, agora sim eles vão anunciar e apresentar o gerente executivo. Na verdade, diretor executivo. Sobre o Gustavo Henrique, né? Muita gente pergunta sobre o Gustavo Henrique. Cadê o Gustavo Henrique? Ele fatalmente vai fazer dupla de zaga com o Félix Torres na sequência. Ele chegou, pelas informações, com desequilíbrio muscular nas duas pernas, pelo tempo que ele ficou parado. Ele jogou a última partida, acho que no começo de dezembro. E aí ele precisou fazer um trabalho para fazer uma readequação nesse equilíbrio muscular. Desde que ele chegou, começou trabalhando na academia, está indo bem aos pouquinhos. Ele ainda não vai ficar à disposição, mas nos próximos jogos ele vai estar. Gustavo Henrique, esse é bom reforço, hein? Faria dupla de zaga com o Lucas Veríssimo, ou disputaria a vaga ali com o Veríssimo e o Félix Torres, mas não será possível. Então, provavelmente, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. Os auxiliares do Antônio Oliveira, interessante, ele chega com uma comitiva. 3 auxiliares. O Vitor Pereira acho que tinha 5, né? Mas acho que contando o preparador físico, se eu não me engano. Mas vamos lá. Bruno Lazzaroni, filho de Sebastião Lazzaroni. Acho até que ele já foi técnico ou se aventurou, né, como treinador no Vasco da Gama. Mas é da minha memória isso, tá? Não cheguei a confirmar. Bernardo Franco, Diego Favarin. Esses são os auxiliares. Bruno Lazzaroni, Bernardo Franco e Diego Favarin. Auxiliares do Antônio Oliveira. Além do analista de desempenho Felipe Zílio. Todos brasileiros, nenhum português. Todos brasileiros. O VP chegou com uma tropa de portugueses, assim como o Abel Ferreira. O Antônio trabalha com esses caras já há algum tempo. Trouxe todo mundo para o Corinthians. Ufa! E para a gente fechar, as situações do Coronado e do Mateuzinho. Cada dia há um avanço em relação ao Coronado. 2 temporadas, 31 anos, tendência muito forte que ele jogue no Corinthians. Estão acertando os últimos detalhes. Tem muita gente interessada nele, mas ele quer jogar no Corinthians. Então isso está fazendo a diferença. E o empresário Rafa Brandino também quer colocá-lo no Corinthians. Então a rescisão com o Etihad já foi feita, já foi finalizada. Ele está vindo para o Brasil e agora esses detalhes aí vão definir o anúncio do meia Igor Coronado. Belíssimo jogador de futebol. E o Mateuzinho, o Corinthians está muito, muito, muito cauteloso sobre isso para não errar de novo, né? Agora o Corinthians só anuncia quando o nome dele estiver no bid, quando ele já tiver, sabe, tudo. Inclusive, acho que ele nem sai do Rio de Janeiro se o nome dele não estiver no bid pelo Corinthians. Tá, pode jogar? Bom, agora embarca. Acho que o Corinthians vai tomar todas as precauções. E é isso que está sendo feito. Toda a regularização, todo o contrato, toda a minuta, tudo certinho para que o Corinthians possa anunciar efetivamente o Mateuzinho como lateral, meio-campista, enfim, ponta, não sei como ele vai ser utilizado pelo Antônio Oliveira, mas a negociação está fechada, agora é só questão de botar tudo no papel, regularizar e aí sim anunciar. Coronado e Mateuzinho, gente, só se der muito ruim, senão são 2 reforços aí para o Corinthians que provavelmente não vai parar por aí, mas são 2 que estão mais próximos aí de fechar. É isso. Certo, nação. Agora vamos torcer para que tudo venha dar certo para o Timão. Se você acha que estas contratações no Corinthians vai ter resultado, deixa nos comentários sua opinião. Até mais, um grande abraço.
Certo, nação. Agora vamos torcer para que tudo venha dar certo para o Timão. Se você acha que estas contratações no Corinthians vai ter resultado, deixa nos comentários sua opinião. Até mais, um grande abraço.